ouvidos ao máximo que você puder, para que Deus possa tratar do seu coração, trabalhar sobre a tua vida, cuidar de você. Você fala, olha, eu não sinto o cuidado de Deus. Irmãos, entenda bem, toda vez que você vem ao Senhor, é a mesma coisa que você estivesse indo fazer qualquer outro cuidado na sua vida. Deus não lança fora aqueles que vêm a Ele. Irmão, se você vai num salão cortar o seu cabelo, você está indo cuidar de você. Se você está indo em qualquer outro lugar, no dentista, cuidar dos seus dentes, Deus, aliás, você está cuidando de você, o dentista está cuidando de você. Aonde você for no médico, você está indo buscar cuidados com você. A igreja, você vem diante de Deus, Deus não lança fora a ninguém que vem até a Ele. De maneira humilde, abre o teu coração, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Abra o teu coração e você vai sentir o cuidado de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 35, 16, 20, vamos ouvir falar sobre o último filho de Jacó. Jacó, um homem de Deus, que resistiu por muitas vezes, assim como nós, também muitas vezes resistimos à vontade de Deus, ou interpelamos a vontade de Deus, desacreditando o propósito na nossa vida, onde quer que a gente esteja. O fato é que nós apenas precisamos estar unidos à vontade de Deus. O texto da palavra de Deus vai falar que nós não recebemos porque nós pedimos mal para gastar, irmão, nos nossos próprios deleites. Isso significa que muitas vezes o homem, ainda que de Deus, ainda que Jacó, ainda que Israel, se ele não tiver unido ao propósito, à vontade de Deus, ele vai sucumbir, ele vai perder a batalha, ele não vai ter êxito. Se ele tentar do jeito dele, ele pode mentir para Isaac, ele pode fugir, ele pode fazer o que ele quiser, não adianta. De Deus ninguém foge, de Deus ninguém se esconde. Você pode parar de vir na igreja, você vai ver o quanto Deus vai resistir você. Você pode parar, você pode se afastar de Deus, fica à vontade, você vai ver. Deus vai resistindo você, porque a vida que você tem é a única coisa que Ele pode mexer. A única coisa. Então Deus mexe na sua mente, Deus começa a mexer na tua cabeça, Deus começa a mexer nos teus órgãos, Deus começa a mexer em tudo em você. Deus trabalha em tudo, Deus começa a mexer na vida financeira, Deus está por detrás de tudo para você voltar para o propósito de Deus e entender que se você tivesse confiado, se Jacó tivesse confiado, o anjo não precisava ter descido lá e falado: o seu nome nunca foi Jacó, o seu nome sempre foi Israel. Ou seja, irmão, olhe para mim, por favor. Você é uma mulher e um homem abençoado de Deus, você é próspero de Deus. Eu não digo isso sobre riquezas financeiras, mas eu digo prosperidade de Deus em todas as áreas da sua vida. Mas todas as vezes que você faz as coisas da sua maneira, do seu jeito, do seu bel prazer, todas as vezes que você se afasta de Deus, além de você atrasar tudo isso, Deus vai resistir você para mostrar a você que você precisa se aliar à vontade dEle. Irmão, é minucioso. A gente pode se afastar de Deus aqui dentro da igreja, a gente pode se afastar de Deus em qualquer lugar. Irmão, Jacó, irmão, era filho de Isaac, irmão. Isaac nada mais, nada menos do que filho de Abraão. Jacó era neto de Abraão, pai na fé, a voz sonora. Escuta só, a voz sonora de Deus soava naquele povo. Deus falava, que o ouvido carnal ouvia a voz de Deus, o agir de Deus, anjos apareciam ali. Irmão, era coisa estrondosa, e mesmo assim, Jacó, sendo quem era Jacó, o pai das 12 tribos, a constituição de uma nação, Israel, duvidou por muitas vezes, teve que andar manco toda a sua vida. Porém, quando ele se conserta com Deus no Vale de Jaboque, que é o que você tem que fazer, você tem que acertar a sua vida com Deus no Vale de Jaboque. E muitas vezes nós, irmãos, entenda bem, eu acho que o maior perigo é para a pessoa que está dentro da igreja e ela está vivendo uma vida às vezes de pecado, numa vida de engano. Por quê? Porque ela acha que ela nunca precisa mudar. Só que a vida dela não anda, a vida dela não vai para frente, a vida dela não prospera. Ela começa a se entristecer.
dentro da igreja, Deus mexe com a cabeça, mexe com os órgãos da pessoa, mexe com tudo da pessoa, na vida da pessoa, permite muitas coisas que o diabo até mesmo toque na vida da pessoa, permite, Deus permite, permitiu na vida de Jó, pode permitir na vida de todos, permitiu, por quê? Porque a pessoa tinha medo, Jó tinha medo, a pessoa está na igreja, mas tem medo, desconfia de Deus, acha que em qualquer momento alguém pode matar ela, pode roubar ela, acha que tudo, a pessoa tem aqueles cuidados ao extremo, irmão. Não juntei tesouro no céu, tem que unir a vontade sua com a vontade de Deus. Deus vai resistindo, até mesmo dentro da igreja. Jacó faz sua aliança e torna um homem de Deus a ponto de, no último filho, quando a esposa dele, que vai morrer, Raquel, declara sobre o seu filho, Benoni, ela fala, não, esse meu filho será Benoni, ou seja, filho da minha dor. Ele tem autoridade para mudar aquilo que só o dono do filho, que é a mãe ali, poderia. Ele tem autoridade, ele muda, ele coloca, filho da minha mão direita, será um homem bom. Ele muda aquela situação. Diga glória a Deus. Então você vê, você pode mudar o destino da sua vida. E enquanto você estiver resistindo à vontade de Deus, você vai ficar que nem Jacó lá no passado. Mas a partir do momento que você decide mudar essa tua vida, posicionar a sua vida, isso diante de Deus, eu vou deixar essas práticas, eu vou viver minha... Então, a partir daquele momento, seu nome não é Jacó, seu nome é Israel, e a bênção é contínua. Vamos lá, 16:35. Partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar em Efrata, que teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto. 17, e aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira, não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, que significa filho da dor. Mas seu pai o chamou Benjamim. Jacó mudou essa situação, que significa filho da mão direita, poder, autoridade, lugar de honra próximo a alguém. 19, assim morreu Raquel, foi sepultada no caminho de Efrata, e está em Belém, esta é em Belém, e Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Imagino eu quanto pesar no coração de Jacó de perder a esposa que ele tanto amava. Na verdade, ele só queria ter ela na vida dele, mas por situação, seja do seu plantio, seja, é óbvio, se o caminho que nós tomamos para a nossa vida, entenda bem, irmãos, o caminho que nós tomamos na nossa vida é para fugir do problema, você vai ter mais problema. Então, esse negócio de achar que, é coisa do acaso, não tem consequência. Irmão, tudo tem uma consequência. Qualquer caminho que você tomar é consequência do caminho que você escolheu ali atrás. Amém? Quem está de acordo, diga glória a Deus. Era a esposa, eu imagino que ele ficou sentido com aquilo, perdeu o grande amor da vida dele, foi sepultado ali. Por fim, Jacó teve a autoridade para mudar a situação, o percurso de uma situação que estava diante dele. Bom, eu quero unir essa palavra diante daquilo que Deus tem falado comigo nesta manhã. Nós profetizamos para 2024, Deus colocar você, irmão, eu, você, nós, os obreiros, todos nós, em um lugar que haverá honra. Porém, a Bíblia fala que para prata brilhar, tem que ser tirada a escória da prata. Às vezes, Deus já te colocou no lugar aonde você está sendo honrado na sua vida. Porém, o que falta é tirar a escória, e a prata brilha.
Entenda bem, a prata suja, cheia de escória, ela não resplandece a sua honra. Mas se ela estiver limpa, pronto. Eu acredito que tem dois processos para você examinar agora. Primeiro, a minha vida está totalmente limpa diante de Deus, do inferno e dos homens. Bom, se não está, você limpa a sua vida, você tira a escória dessa tua vida, dessa tua prata. Porque a pessoa que tem algo escondido diante dos homens, mal resolvido com as pessoas, mal situações, portas na sua vida fechadas, uma vida completamente cheia de picuinhas, de coisas para resolver. Bom, uma pessoa assim não é uma pessoa honrada diante dos homens. Então você precisa limpar a sua escória aqui, você precisa resolver a sua vida. Bom, a sua vida diante de Deus é o que você faz. O pecado que nós praticamos por vergonha, não praticamos publicamente. Há alguns que são descarados, mas essas pessoas já são rebeladas contra Deus e vivem no homossexualismo, na exposição de uma vida filosófica, ao cannabis, ao novo estilo hippie de ser, ao novo estilo cheio de coisas, e essa pessoa se rebela contra Deus. Bom, Paulo vai falar para Timóteo que não é porque a pessoa fala sobre religião, fala sobre Deus, que verdadeiramente essa pessoa, ela tem Deus de fato, e nós precisamos ter cuidado para não ter comunhão com essas pessoas, visto que a árvore se conhece pelos seus frutos. Pelo fruto você conhece, mas a pessoa fala de Deus, mas a pessoa vai na igreja, mas a pessoa pode até ser pastor, mas a pessoa pode até ser quem ela quiser ser na vida, porque querer ser é uma coisa, Deus a nomear e a recebê-la como essa tal coisa é outra história completamente diferente. Então, nós começamos a observar que você precisa ter uma vida limpa diante de Deus. A maioria das pessoas que eu acredito que são as pessoas que estão em nossa volta, são pessoas normais. Nós que somos normais, os nossos pecados, o meu, o seu pecado, é um pecado cometido sem que as outras pessoas fiquem sabendo. Porém, eu nomeio isso de uma forma, isso é de mim. Isso é do meu espírito, isso é da minha fé. Como eu aprendi, como aprendi com Deus, como eu falo diante da minha vida. Eu não quero ter rabo preso com o diabo. Então a minha vida é limpa diante de Deus. Diga graças a Deus. Bom, se você quer brilhar, sua prata precisa brilhar, é necessário então com que você não tenha rabo preso com o diabo. É claro que se você acerta a sua vida com Deus, você perde então a aliança com o diabo e com o mundo. A Bíblia fala que não tem como você ser amigo de Deus e também ser amigo do mundo. Porque aquele que é amigo de Deus, ele se torna inimigo do mundo, mas o que se torna amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu quero que você entenda que para 2024, que é o que você espera que algo bom aconteça na tua vida, ou qual que é o ser que planta uma árvore e não quer que ela dê fruto, ou qual que é o ser que levanta de manhã, se olha no espelho e não quer que a vida vá para frente, ou qual que é a pessoa insensata que levanta e fala, minha vida hoje não vai, meu ano futuro não vai, esse ano aqui vai ser o ano mais ruim da minha vida. Não, o que eu quero dizer é que Deus está por detrás de toda a situação. Você acha que não, mas quem criou todas as coisas foi Deus, e é Ele que está no controle de tudo, irmão.
É Ele que está no controle de tudo. Nunca será você, Heres mortal, fraco, pecador, fajuto, mentiroso, corrompível. Nunca será você, nunca será eu. A Bíblia fala que Deus não é homem. Deus não é homem, Cristo se fez homem e prevaleceu sobre a humanidade porque não pecou. Mas Deus, o Pai Criador, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O homem é corruptível. A Bíblia diz em Jeremias 17:5: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e afasta o seu coração do Senhor. Por que maldito? Porque é através de um homem que a pessoa conhece Cristo, glória a Deus, mas é através de um homem também, um outro ser humano, que a pessoa se afasta de Deus. Um jovem que está na igreja, conhecendo a Cristo desde criança, na escola, maldição, 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 maldição. Não acredito no fundamentalismo que existe no nosso mundo, onde nós enviamos os nossos filhos ao socialismo. Por isso nós seremos perseguidos. A igreja uma hora vai despertar para isso. Não acredito, porque é através da escola, a maldição das companhias, da questão híbrida, de misturar os nossos filhos com outra fé, outras culturas, outros povos, que fazem a corrupção dos nossos filhos deixar de crer no único Deus Criador e seguir a outras coisas, inclusive a se envolver no pecado e aprender de uma forma tão profunda a esconder as coisas de Deus como a esconder as coisas dos seus pais. Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós como igreja, vivemos num padrão completamente fora da curva. A curva que é de Deus e nós estamos numa curva diferente. Porque o nosso padrão legítimo é vivermos em comunidade. Os nossos filhos têm que viver sobre a base da nossa supervisão. Os nossos filhos têm que viver, nossos sobrinhos, nossos netos, todos têm que viver sobre base da nossa fé no cristianismo. Conforme era a igreja primitiva. Bom, isso é campo para a gente falar em uma outra hora. Porém, o que eu quero dizer é que, para muitas pessoas, o que elas querem é realmente serem colocadas em um lugar de honra. Mas esse lugar de honra, na vida de muitas pessoas, esse lugar de honra é estar ao lado de algumas pessoas. E é aqui aonde entra tirar a escória da prata mais uma vez. Para que verdadeiramente, irmãos, você seja honrado, você deve entender que o lugar de honra não é ao lado de certas pessoas. Tem gente que acha que ser honrado é ser amigo do traficante do bairro. É porque eu conheço o chefe. É porque tem gente que acha que para ser honrado é necessário conhecer o mal. Não, deixa aqui comigo o diabo, eu conheço. O diabo eu conheço o diabo. Irmão, o diabo não é meu amigo. E se tem alguém que eu não conheço, é o diabo. E se tem alguém que eu jamais quero conhecer, é o diabo. Mas eu sei como ele tenta entrar na minha vida. Tem gente que acha que para ser honrado, estar num lugar de honra, precisa estar ao lado do soberbo, arrogante, presunçoso, do chefe, daquele que maltrata, que pisa, o endinheirado. E riqueza nem sempre tem a ver com dinheiro. Como, por exemplo, Nero, que decapitou, que praticamente matou todos os apóstolos. Um homem carrasco, ruim, corrupto, sujo, imundo, nojento. A figura do próprio anticristo era o que? Imperador. Dominava sobre toda aquela situação, e inclusive, no período de Roma em Israel, nesse exílio de Roma sobre Israel, Israel tinha que bater continência para Roma. Eles eram os pomposos. Eu acredito que devia ter muito hebreu, aliás, muito israelita, muita gente que se corrompeu ao limpar as botas de Nero.
Porque Nero uma hora precisava de uma construção e tinha um pedreiro bom, e esse pedreiro era da parte dos israelitas, e trazia-se de Israel um homem, seja lá cristão ou não, e colocava-se ele na casa dele, e ele tinha acesso a lugares que outras pessoas não tinham, e essa pessoa já se achava amigo de Nero, porque eu vou na casa de Nero. Porque Nero é meu parceiro. Porque Nero me ligou. O assessor do Nero me chamou. E hoje em dia não foge a regra. Você é bom no que você faz porque você é cristão. Então é óbvio que vai se aproximar de você interesseiros, e entre eles, renomados, mas com eles, a corrupção, que você jamais declara sobre a tua vida, ser honrado por estar ao lado de uma pessoa corrupta. Porque o dia que você compara ou arrota, pronto, Deus sabe o que está no teu coração, o diabo também, o diabo só vai alimentar isso, para que a escória suje a sua prata, a honra nunca venha, e Deus comece a resistir. Então, de um lado você é amigo do corrupto, e do outro lado você é triste, infeliz, insatisfeito, doente, endividado, sem nada, sem condição, se vê sem saída. Então, de um lado, você é o cara, e do outro, por quê? Porque não é esse o lugar de honra. O lugar de honra não é ao lado do corrupto. O lugar de honra é ao lugar de pessoas humildes. O lugar de honra é ao lugar de pessoas humildes. Então, você quer ser honrado? Seja humilde, Deus te colocará ao lado de humildes, pessoas humildes. Você será honrado, transbordante, em 2024, em nome de Jesus. O filho da mão direita dá sentido à autoridade. Escuta, mais uma coisa aqui. Engana-se você, que acha que quem tem autoridade é aquele que tem nome nessa terra. Engana-se você que acha que ter autoridade é aquele que é alguma coisa aqui. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada. Quem nos dá autoridade é Jesus. Eu não estou nem aí para aquilo que o homem pode dar. Uma vez saímos para evangelizar, estávamos no grupo de jovens, uns anos atrás, e a gente saiu para evangelizar aqui na igreja, muitos anos atrás, e tinha um policial ali fazendo a blitz. Nós chegamos no policial e falamos assim: ó, reconhecemos a sua autoridade para prender, para multar, para isso, para aquilo. Você tem uma arma aí, um porte legal, dado para você uma autoridade para até matar uma pessoa. Porém, o que nós temos é muito mais do que isso daí. Nós temos o poder de condenar e de salvar. Porque nós temos? Porque nós temos a palavra que salva, que cura, que liberta. E se a pessoa rejeita a palavra que nós temos, ela é condenada. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo. Aquele que não crer será. A palavra está em nós. A autoridade está em nós. Sobre esses lugares e ao lado de pessoas, como eu disse, sim, isso é fato. Deus haverá de colocar você em lugares ao lado de pessoas humildes.
Na tribo de Benjamim, nós encontramos essa característica profunda de humildade. A característica profunda de humildade, como por exemplo, Esther, que foi colocada como esposa, que Deus permitiu, como esposa do rei Assuero. Homem que, segundo o que diz as crônicas e reis, um homem humilde, que dá graça aos humildes. Um homem bom, que sonhava, e quando sonhava, queria saber a interpretação do seu sonho, porque tinha um coração maravilhoso. E os sonhos que ele tinha eram sonhos de Deus. Nessa mesma situação, existia um homem chamado Amã. Amã era um grande perseguidor dos judeus naquela época, no período de Ruth, de Esther, da tribo de Benjamim. Amã perseguia todos os judeus, inclusive um dos seus líderes, tio de Esther, Mardoqueu. E de toda sorte Amã queria que Mardoqueu fosse empendurado numa corda, fosse humilhado. Ele procurava isso no rei Assuero. Bom, Esther se põe a orar diante de Deus sobre a situação e pedir graça ao humilde. Deus então concede graça, irmão, presta atenção. Deus concede graça ao humilde. Deus vai e dá graça ao humilde. Então Amã, todo se achando aquele que o rei Assuero iria honrá-lo, o rei simplesmente chama ele e fala: Amã, o que deve fazer um rei quando quer honrar o seu servo ou alguém? Assim como todo soberbo, como todo arrogante, como todo prepotente, como todo desumilde, acha que toda honra, que toda glória, que tudo de bom tem que ser para ele. O coração dele achou que era para ele, é claro, porque o desumilde acha que coisas boas é só para ele. Primeiro eu, segundo eu, terceiro é ele, não, é eu de novo. O desumilde só pensa em si. O que deve fazer um rei quando quer honrar alguém? Amã vira e fala: rei, pega ele, coloca em cima do cavalo e sai gritando: este é o homem a qual o rei quer honrar. Então o rei olha assim para ele e simplesmente fala sobre as orações de Esther, humilde, sobre o clamor de Israel, que no pó buscava a Deus com roupas de saco. No pó, o rei simplesmente fala assim: então seja feito assim com Mardoqueu. Ele o quê? Sim. Então Amã vai no cavalo, Mardoqueu, homem pobre, mas homem de Deus, vai em cima do cavalo, enquanto Amã vai gritando: esse é o homem que o rei quer honrar. Esse é o homem que Deus... Você está entendendo o lugar do desumilde? Você está entendendo o lugar de quem acha que é amigo de gente importante? Você está entendendo o lugar de quem acha que é o que não é? Você está entendendo o lugar aonde Deus quer que a gente esteja, o padrão que a gente esteja? Filho, filho e filha, não é sobre ter, é sobre ser que Deus quer. Ter é uma coisa da sua sabedoria, do seu momento. Ser é uma escolha de fato, é um posicionamento. Só que tem mais.
tinha uma forca preparada para Mardoqueu, que Amã tinha preparado para ele. Bom, adivinha quem foi a pessoa que foi enforcada no lugar de Mardoqueu? Amã. E toda a sua família, porque arrotavam: nós somos amigos do rei. Eu sou alguma coisa. Eu sou. Só existe um eu sou. E quando foi perguntado, solicitado por Moisés, qual o seu nome? Ele diz: eu sou. Só existe um eu sou. E quando é perguntado o nome dele, ele diz: eu sou. Só existe um eu sou. Não existe mais ninguém o que acha que é. Eu não sou é nada. Não sou nada. Sou pó dessa terra, mais nada. É isso que o nosso coração tem que ser. Coração miserável. O coração do cristão tem que ser miserável. Não pode ser soberbo. Coração tem que ser miserável. Chorar pela dor. A dor das pessoas. Jesus, que era o Filho de Deus, o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, chorou quando o amigo dele morreu. A última mensagem de todo o padrão que vivemos durante todo esse ano retrata a humildade que precisamos viver em 2024. Agora, não tem 2024, tem agora. Agora, abra sua Bíblia, por favor, o agora é 2024. Abra sua Bíblia em Provérbios 18. Vamos ler 3 provérbios e você vai fechar. Qual é o dia, enquanto você abre, eu converso com você. Qual é o dia ou qual é a hora que do seu dia você pode pegar a sua Bíblia, ou no celular, ou a Bíblia de livro, de papel, sentar na sua sala ou no seu quarto, sozinho, e ler a Bíblia? Qual que é o dia? Pensa aí agora. Se for todos os dias, amém. Se não é todos os dias, você fala: olha, esse dia eu tenho um pouco mais de tranquilidade. É esse dia? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sei lá qual que é o dia. É dia de hoje, não é domingo? Nesse dia que você puder, abra ela. Senta lá e lê a palavra. Porque tudo que nós pregamos aqui é Jesus Cristo que transforma. Se você não lê a sua Bíblia em casa, o diabo vai fazer você duvidar do que você ouve na igreja. Você tem que ver como corresponde perfeitamente com a Bíblia que você tem. Então, qual é o dia que você pode ler lá, irmãos? Eu peço isso, irmãos, em nome de Jesus, para você pegar um dia e ler sua Bíblia em casa. Qual o dia que você pode desligar, irmão, sem medo de falar, tá? A porcaria da televisão e abrir a Bíblia. Desligar o lixo que muitas vezes ficamos ouvindo, Antena 1, como é que chama? Noticiário da rádio, do Brasil e do mundo.
qual que é o dia que você pode desligar essas duas porcarias, ou até colocar um louvorzinho? Não coloca na TV coisa, não, porque senão você vai ficar assistindo show, espetáculo, gospel e tal. Tem hora para isso. Mas você, quando vai ler a Bíblia, põe um barulho de chuva. Entra lá no coisa e coloca lá, som de chuva, e vai ler a Bíblia. Irmão, eu peço que os irmãos façam isso. Eu peço. Ontem, já vamos para Provérbios. Ontem, eu fui almoçar, né? Eu estava trabalhando lá, e aí eu fui almoçar. Eu estava na casa dos meus pais, ali na casa do meu pai, do pastor Zé Carlos. Estava na casa do pastor ali, e eu fui almoçar. E ele virou para mim e falou assim: você já leu 1 Timóteo, 2 Timóteo? E começamos ali a conversar. Ali o Espírito Santo saltou no meu coração. Eu comecei a chorar, mas eu peguei meu boné, coloquei o boné na cabeça, que estava de boné, coloquei o boné na cabeça, virei, porque eu não queria transparecer o sentimento naquela hora. O Espírito Santo pulou no meu coração, naquele momento. Como é bom falar da palavra de Deus. E olha só, como Timóteo, ali Paulo fala com Timóteo, e o que Paulo trabalha sobre Timóteo é exatamente isso que eu estou falando aqui. Que o que você precisa é ler a palavra, é não dar ouvido às filosofias, às coisas. Você tem que ser humilde. Só uma pessoa humilde consegue ouvir a palavra de Deus. Ninguém na face da terra que sabe das coisas, da vida, que já fez tudo, que já viveu tudo, que já é tudo, que já isso, que já aquilo, ouve a palavra de Deus. Ninguém. Esse tipo de gente não ouve. E Paulo vai falar: não perca tempo com as pessoas que não querem ouvir. Então, ou seja, não perca tempo com gente desumilde, que você labuta aqui, ó, com todo cuidado, e a pessoa simplesmente pega aquilo por causa da desumildade. A desumildade encarga-se numa situação de que ela ou ele, seja homem ou mulher, é melhor do que o outro, e o que o outro faz se torna uma porcaria diante daquilo que ele faz, seja na igreja, seja lá fora, no trabalho, seja em casa, em tudo. Você pediu para o marido, sei lá, a esposa ou filho, cuidar do banheiro da casa. Você pediu, você falou. Agora, você não precisa ir lá, olhar e falar: poxa, se eu soubesse que você ia fazer essa porcaria aqui, eu não tinha pedido. Isso não é atitude. Porque às vezes foi o melhor que a pessoa pôde fazer. Às vezes estava com pressa, às vezes não sabe limpar. No caso, estou falando de uma situação, né? Não sabe limpar, não sabe cuidar, não sabe fazer. É o melhor que a pessoa pôde fazer. Ela deu o máximo de si. Você vai lá com toda a sua arrogância e mete o pé naquilo que a pessoa construiu. Não gostou? Não tem problema, fecha a porta do banheiro, sem o outro perceber. Vai lá, ore por essa pessoa, ore. Eu estava lendo Timóteo, que o Espírito pulou em mim. E Timóteo fala para as mulheres, Paulo fala para Timóteo, falar com as mulheres.
para que as mulheres parem com falácias, com muitas palavras, falar demais. E eu comecei a pensar, mas por que a mulher? Pois é, porque mulher é perguntadeira. Mulher não sabe olhar e ficar na dela. Ela tem que ir lá e, viu, mãe? Quanto você pagou nisso aí, hein? Quanto que é? O que foi? Olha, mulher tem que ser sábia, não pode. Porque às vezes a pessoa foi, comprou na promoção, e ela vai se sentir mal de falar que pagou R$ 29,90. Aí vem uma perguntadeira, sem discernimento, fica perguntando tudo. Viu, mas por que seu cabelo está assim, hein? Às vezes a pessoa está com uma doença, aonde é para você orar, você está envergonhando a pessoa. Nossa, mas você emagreceu, hein? Às vezes a pessoa está doente. Irmão, lê a Bíblia. Pelo amor de Deus. Se for para ler a Bíblia, para pegar ela como dardos do diabo, muda isso em você. Porque tem gente que lê a Bíblia para pegar dardo. Quem trabalha com dardo é Satanás, meu irmão. Quem trabalha com dardo é Satanás. Ele pega os dardos dele e joga. E os dardos do diabo também estão a palavra de Deus. Ele lançou dardos da palavra de Deus sobre Jesus. Pegou os dardos e tacou em Jesus. E Jesus combateu esses dardos com humildade, inclusive. Irmãos, leia a palavra de Deus. Pronto, pastor. Com a palavra dessa, a igreja agora vai ficar em silêncio. Que as irmãs não vão falar mais. Sabe quando que isso muda? Com jejum e oração, irmão. Não é com uma palavra. Eu já tenho 20 anos que prego o evangelho. A gente prega aqui, desce, é a mesma coisa que a pessoa nem tem ouvido, irmão. Ontem eu conversava com um amigo meu, no final do culto aqui, sobre esses assuntos. Às vezes, nós que pregamos a sinceridade do evangelho, nós cansamos igual Moisés, cansou lá com o povo. E falou, estou cansado desse povo, e tome, feriu a rocha. Que a gente prega, e às vezes a pessoa não vive, não vai, e tal, e a gente fala, puxa vida, Deus, eu ainda tenho que viajar de lá para cá, meu carro está capenga, eu estou, sabe, se passar no posto, combustível, eu tenho coisa para fazer, então não, mas eu vou, nós vamos. E aí a gente prega, nada muda, nada vai, porque o que vai mudar é você querer mudar essa rota. É você querer mudar essa rota. E aí a mulher, voltando para o assunto da mulher, eu gosto de falar desse assunto, porque eu sou uma das pessoas que põe a cara para bater. Eu ponho a cara para bater sobre esse assunto. Sobre falar sobre a característica da representação da mulher na terra. Eu sou uma das pessoas que coloca a cara para bater. Nós teríamos, já falei e falo, nós teríamos 80% menos de problema no mundo se a mulher soubesse ter a sabedoria de Provérbios. No mundo. Só que pregar isso hoje para um tempo feminista, aonde a mulher manda mais que o marido, e se ela ganhar mais que o homem, piorou. Nós falamos num tempo que aonde a pessoa que é para ser mais humilde se torna soberba e arrogante, a mulher, ela corrompe. Por isso Paulo vai dizer para Timóteo, que é melhor que a mulher esteja sempre em silêncio. Por quê? Porque ela pecou primeiro do que o homem. Primeiro, ela já pecou primeiro. Então ela já tem uma tendência a fazer as coisas
do jeitinho que não vai dar certo. Sem confiança em Deus, sem oração, achando no que a pessoa vai gostar, e aí Deus está longe desse negócio. Então, se eu for ficar falando aqui, nós vamos até amanhã falando de todos os problemas. Vamos para Jacó. A esposa, as duas, interpelaram em quê? Em disputas. Deus ia conceber? É claro. Como concebeu? Ele precisava ter se deitado com Bila, ele precisava ter se deitado com as concubinas? Jamais. Não precisava, mas as mulheres. Sara, esposa de Abraão, olha o terror que causou a divisão do Oriente Médio, porque duvidou. E o que Abraão fez? O homem, irmão, o homem é bobo. Essa que é a realidade. Às vezes a pureza do coração do homem é ruim, porque ele dá ouvido para a mulher. Tá bom, vai, eu vou fazer isso aqui. E aí eleva-se sobre essas situações do filho de Sara, eleva-se as questões hormonais do homem, aí fica complicado para o cara falar não, né? Não, vamos esperar no Senhor. Difícil, né? A mulher sugere uma coisa, nasceu Ismael, assim como nasceu uma penca das 12 tribos. Eu poderia ficar aqui falando. Às vezes o homem não está vendo mal, aí vem a mulher e abre o olho dele. Você não viu que isso daí, que isso, que aquilo, que isso, que tal, e papapá? Abriu o olho do cara, porque não aguenta com a boca, com a língua na boca. Aí começa a ver as coisas, tudo o contrário. Aí o homem, que é o posicionamento de firmeza, de fechar contrato, de padrão, de conciliação, acaba sendo prejudicado, porque uma mulher ao lado fala mais do que a boca. Aí ele é prejudicado, porque ele começa a olhar diferente. E esse cara aqui já não é confiável. Ixi, aquele lá também não. Por quê? Porque uma mulher ali falou um monte de coisa no ouvido. Você vê quanta confusão. A mulher esteja em silêncio, é o que diz lá a palavra. Mas isso era lá. Não, irmão, não. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. Amém, Jesus? Vamos lá, Provérbios 18, 12. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Duas coisas. Antes da ruína da pessoa fracassar, de algo não dar certo para ela, vem o quê? A elevação do coração, a desumildade. O coração se eleva. Eu estudei tanto, né? Eu mereço. Olha para mim aqui, cristão. Você não é merecedor de nada. Toda a honra e toda a glória seja ao nome do Senhor. Olhe para mim mais uma vez. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória e não a sua. E aí a segunda coisa, e diante da honra vai o quê? Então a humildade está lá na frente, indo. Glória a Deus, amém, toda a honra e toda a glória. E o que vai acontecer? A honra está onde? Está acompanhando. A honra tem que acompanhar, ela é obrigada.
Assim como ontem nós conversávamos, assim como a alma é obrigada a permanecer no corpo, enquanto o corpo estiver no seu perfeito funcionamento de vida, aonde tiver um órgão funcionando, a alma é obrigada a permanecer no corpo, assim também a honra é obrigada a estar na vida do humilde, porque é Deus que estabelece essas coisas, é Deus que coloca, é Deus que faz assim, ó, pum! Assim como o olho é para a cabeça, aqui, ó, o olho não nasce lá no pé, peraí, deixa eu enxergar ali, ó, não, o olho é... Cada coisa na sua situação. Quem está entendendo? Amém? Segundo, Provérbios 15. Volta um pouco. Estou acabando. Prepara as crianças lá. Pode preparar as crianças, que já só falta 2 versículos. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Então, quem respeita a palavra, quem está na igreja porque quer respeitar, que é o seu caso, que é o meu caso, quem quer viver o melhor de Deus, está procurando respeitar a Deus, entenda bem. Antes da honra, aliás, a humildade antecede a honra. Então, antes da honra, humildade, irmão. Humildade, irmão. Humildade. O seu não é melhor do que ninguém, não. Às vezes é só o que falta para Deus te abençoar. A Bíblia diz em Filipenses: considerais uns aos outros superiores a si mesmos. Às vezes o que está faltando é isso, para Deus te abençoar. Às vezes o que está faltando é isso. Às vezes você está, o meu é melhor, a minha é melhor. Seja lá o que for, irmão. Seja filho, seja casa, seja tudo, irmão. Deus olha no mais profundo do coração, irmão. Não tem como o pastor chegar aqui e falar o que é da tua vida, não, irmão. É o mais profundo do coração que Deus fala. Nós sabemos aonde Deus fala no nosso coração. Amém, Jesus? Porque tem gente que é assim, ó. Tem gente que o filho dela é melhor do que os outros. Tem gente que o estudo dela é melhor do que o outro. Mas onde você estudou? Ah, eu estudei em Harvard. Não, eu estudei na Harvard da Harvard. Tudo dela é melhor, tudo dela é melhor. A minha bandeira é melhor do que a sua. Porque a minha bandeira eu comprei no Mercado Livre, você comprou na Shopee. Tudo é melhor. Lá no trabalho, tem alguns jovens que vêm e eles pegam e falam assim: nossa, deixa eu ver seu celular. Olha só. E jovem fica comparando, jovem é brincadeira. E fica, não, cara, mas o seu é igualzinho, mas a sua foto é melhor do que a minha. O mesmo celular. A mesma coisa. A sua foto é melhor do que a minha, o seu é melhor do que o meu. Tipo, é característica de pessoa que já começa a se comparar. Ah, não, tá bom, legal, já era. Tô nem aí. Seu celular é qual? É Xiaomi? Melhor ainda. Melhor ainda que você pode baixar tudo quanto é coisa. O iOS não dá. Samsung melhorou mais ainda, porque a qualidade da Samsung é bem melhor. Considerais aos outros superiores a si mesmo, de coração. Amém? O que antecede a honra é a humildade. Provérbios 22, 4, acabou. As crianças estão aí? Aí vamos lá. O tão sonhado, a tão sonhada riqueza das pessoas. Vou voar. Vou nadar que nem o tio Patinha. Vou comprar jatinho. Vou comprar, como é que chama aquele carro? Land Rover. Ferrari. Vou para a Itália. Vou lá conhecer as Ferrari, a Lamborghini, que também é lá, tem lá também. Eu vou para lá, eu vou para Orlando, agora eu sou rico.
eu vou vender curso agora. Olha só, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Aí eu te falo, o que o humilde quer com essas coisas que eu acabei de citar? Ele pode ser trilhardário, falando sobre essa riqueza, ele pode ser trilhardário, ele não está nem aí para o jatinho, para a Land Rover. Ele quer saber de entrar no carro e ir até onde ele tem que ir. Ele quer saber disso daí. Eu falo, o que nós temos para comer hoje? O que nós temos para comer hoje? Tem um bolo de fubá, um queijinho, um cafezinho preto. Está sem açúcar, né? A pessoa que é humilde, ele pode ser trilhardário. Agora os que são com a alma vendida para o diabo, que o diabo mesmo disse, tudo isso é meu, dou a quem eu quero, que tem a alma vendida para o diabo, que lutam que fazem do dinheiro o seu próprio Deus, que correm atrás exatamente dessas coisas, e obviamente a pessoa corre atrás dessas coisas, ela vai conseguir, afastando a sua alma de Deus, e nomeando o dinheiro como um Deus, vai ter essas coisas. No café da manhã tem que ter o caviar, só bebidas caras, né? Eu não sei nem o nome, irmão, das coisas. Aquelas geleia, não sei o que das quantas, com fio de ouro, não sei o que. Ai do céu. E a mesa? Aquela frescura da mesa. Que é isso, que é aquilo que tem ali, que tem uma taça, que tem um copo, que tem não sei, que tem uma. Irmão do céu, quanta frescura. Por quê? Porque é o seguinte, nós que servimos ao Senhor, não vemos essas coisas como honra, mas vemos que Deus nos dá condições para ajudar outras pessoas, a igreja onde pertencemos, os irmãos, alguém, a condição de, às vezes com o nosso trabalho, você poder oferecer para alguém, entendeu? Outro dia chegou um menininho lá, viu, tio, tem como você dar um trato? Eu falei, na régua, espera aí um pouquinho. Aí tio, o irmão dele também vem lá, só zum, acabou. Vai lá, filho, toca aí, tum. O que a gente pode fazer para o pobre, a gente faz para o necessitado. Ninguém que pega e manda uma mensagem e fala, viu, eu estou sem dinheiro, não consigo te pagar. Eu falo, bom, o que você quer? Você quer o quê? Você quer um presente ou você quer me pagar depois? O que você quer? Faz o que você quiser. Tá assim, tá fácil? Sim. Você está me falando da sua condição, certo? Eu estou aqui para ajudar as pessoas. Eu vou te ajudar. Está aqui. Não, pode vir tal hora, resolve o problema da pessoa. Assim você tem que ser. Não estou falando que eu sou exemplo, não. Apesar de que o pastor tem que ser o exemplo, sim. Mas você, irmão, tem que fazer isso pelas pessoas. A sua riqueza é para ajudar as pessoas. É para ajudar as pessoas. Em nome de Jesus. Amém? E que mais que vem? A honra. A honra que a pessoa não está nem aí. Ela não está nem aí, porque essa honra ela pega e devolve para Deus. E a vida? A vida sim. Porque ela tem uma vida de saúde, ela tem uma vida de paz. A vida sim. Então seja humilde, irmão. A característica da tribo de Benjamim, em nome de Jesus. Amém? E de José.